Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um Papo Reto com a Fiel, aqui direto do canal Time do Povo. Aliás, peço para você que está aí no X, no Facebook, no Instagram, que siga o canal do Time do Povo no YouTube e se inscreve no YouTube que a gente está chegando a 12 mil inscritos. Se inscreve no YouTube, você que já é inscrito nas outras plataformas, ou se você não é, se inscreva também nas outras plataformas do Time do Povo, no X, no Facebook, no Instagram, e aqui no YouTube você participa do Papo Reto com a Fiel de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, tá bom? A gente fala bastante de Corinthians aqui, a gente fala bastante de Corinthians aqui, e se você deixar o like no vídeo, nesse vídeo que você está acompanhando agora, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vamos falar de campo, bola, jogo, que é bom, né? Corinthians voltou a treinar ontem e a novidade foi o retorno do Gustavo Henrique, que está fora há muito tempo, desde o dia 2 de abril. Ele passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal e está voltando aos poucos ao campo. Ele está na transição do departamento médico para o departamento físico. Então, o Gustavo Henrique está treinando, mas é aquele treino leve, sem a presença dos companheiros, ainda sem bola. Não deve estar à disposição para o jogo contra o dia 12, para o jogo do dia 12 contra o Grêmio em Porto Alegre, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA. Lembrando que o Campeonato Brasileiro parou agora para esses dois jogos da seleção brasileira. Hoje tem Equador e Brasil. Na terça-feira que vem tem Brasil e Paraguai na Neoquímica Arena. E aí no dia 12 tem Grêmio e Corinthians em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Nessa partida o Gustavo Henrique ainda deve estar fora. Mas depois da partida contra o Grêmio, o próximo jogo do Corinthians é no dia 13 de julho. Mais de um mês depois, porque no dia 14 começa o Campeonato Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Então, com o Gustavo Henrique voltando agora, é sinal de que ele vai participar desses treinos todos, por isso que é um bom sinal. Ah, mas ele não vai voltar contra o Grêmio, não adianta nada. Se ele demorasse mais para voltar, ele perderia a preparação do Corinthians para o restante da temporada. Ele ficando à disposição agora, mesmo que ele não entre em campo contra o Grêmio, é bom porque ele vai participar dessa intertemporada. Aliás, o Corinthians ainda não oficializou, mas o técnico Dorival Júnior deve dar cerca de 10 a 12 dias de férias para os jogadores do Corinthians. Por quê? Porque no final do ano o Campeonato Brasileiro vai até o Natal, quase até o Natal. Então os jogadores terão menos férias, justamente por causa do achatamento do campeonato, por causa do Mundial de Clubes. Então os jogadores terão férias durante de 10 a 12 dias, depois eles vão treinar, não sei se fará um jogo treino, Corinthians, isso não foi divulgado ainda pela comunicação do clube, mas o Gustavo Henrique já pode estar à disposição, o Garro já está à disposição, o Corinthians vai ficar sem ninguém no departamento médico. Outra notícia, o Alex Santana, a gente já falou ontem, mas ele chegou hoje a Porto Alegre, fez exames médicos, assinou o contrato com o Grêmio e eu até falava ontem que ele não tinha assinado ainda, então não tinha como saber a respeito do contrato, como que seria feito esse contrato. Ele foi emprestado até o final do ano e o Corinthians vai receber cerca de 100 mil reais. Deixa eu até confirmar aqui o valor do recebimento em relação ao Alex Santana, se é realmente 100 mil... perdão, eu estava em dúvida entre 100 mil reais e 100 mil dólares. 100 mil dólares, tá? O Corinthians pagou 11 milhões de reais, 11 milhões e 200 mil reais para o Atlético Paranaense. Pagou não, ficou de pagar, porque está devendo ao Atlético Paranaense 11 milhões mais ou menos de reais, estou arredondando para baixo, e agora vai receber do Grêmio cerca de 500 mil reais, 100 mil dólares, 560, 550 mil reais, 100 mil dólares pelo empréstimo até o final do ano. E o Grêmio vai pagar a totalidade dos salários do Alex Santana. Tinha muita gente falando que o Corinthians ia aceitar pagar metade do salário. Não. O Grêmio, além de dar esse é praticamente uma esmola para o Corinthians, né? 100 mil dólares. Em se tratando de futebol, para mim, para você, é dinheiro que não acaba mais. Mas em se tratando de futebol, 100 mil dólares é um dinheiro, como é que eu posso falar? Simbólico, né?
500 mil reais pelo empréstimo. O Corinthians pagou 5 milhões de reais pelo empréstimo de 6 meses do Thales Magno. Pra vocês terem uma ideia, 5 milhões de reais, 10 vezes mais pelo empréstimo de 6 meses do Thales Magno. Mas o Corinthians vai emprestar o Alex Santana, já emprestou, né? O Alex Santana por 550, 560 milhões de reais até o final do ano. E aí, se o Grêmio quiser ficar, já que o Alex Santana tem contrato com o Corinthians até 2027, se o Grêmio quiser ficar com o Alex Santana, aí paga o Corinthians 11 milhões e pouquinho, 11 milhões de reais pela compra do jogador. Aí o Corinthians provavelmente pega esse dinheiro e paga pro Atlético Paranaense. Então o Corinthians está louco para que o Grêmio queira ficar com o Alex Santana, assim como o Corinthians está louco para que o Ceará queira ficar com o Pedro Raul. Fez 2 gols ontem, apesar do Ceará ter perdido para o Botafogo. Quanto melhor for o Pedro Raul lá, mais chance do Ceará querer comprar o Pedro Raul e o Corinthians ganhar um dinheiro, ou pelo menos minimizar, né, a perda, porque pagou muito caro pelo Pedro Raul. O Ceará não vai pagar o mesmo preço, 5 milhões de dólares pelo jogador. Obviamente o Ceará não vai pagar isso, mas pelo menos o Corinthians recupera uma parte da grana. Em relação ao Alex Santana, o Corinthians pode recuperar tudo se o Grêmio pagar ao final do ano para ficar com o jogador os 11 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, que foi o acordo feito com o time porto-alegrense. E fora de campo, vou até abrir aqui para não falar, né, errado, porque essas notícias chatas, a Polícia Civil identificou, chatas eu digo complicadas, né? A Polícia Civil identificou 152 mil reais em depósitos em espécie na conta de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Repito, entre dezembro de 23 e abril de 24. O que aconteceu nesse período? Dezembro de 23, Augusto, presidente do Corinthians. Abril de 24, denúncias do caso Vaidbet. Então, entre o Augusto assumir e as denúncias do caso Vaidbet saíram, ocorreram esses depósitos, 152 mil reais. Foi de uma vez só? Não. Foram vários depósitos abaixo de 2 mil reais, em espécie, em dinheiro. Imagina 152 mil em vários depósitos abaixo de 2 mil reais. E por que 2 mil reais? Porque, pela lei, se você deposita acima de 2 mil reais, você precisa identificar o depositante. Se eu vou depositar para alguém 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais, eu preciso assinar lá. Quem depositou foi o Marco Belo. Abaixo de 2 mil, você não precisa. Então, vários depósitos abaixo de 2 mil reais, não precisa identificar o depositante, exatamente no período entre o Augusto assumir e as primeiras denúncias do caso Vaidbet. O Augusto, em resposta, deixa eu colocar até aqui a resposta do Augusto Melo, que é importante, né? A defesa do dirigente, ele escreveu que, aqui, ó, quer ver, ó, todas as minhas transações bancárias foram entregues à polícia para investigação, por minha vontade. Sou dono de comércio de um estacionamento, muitas vezes o dinheiro entra em espécie e o meu prolabore de meus sócios são retirados em dinheiro vivo. Para isso, eu preciso que seja depositado em minha conta. Essa é a defesa do Augusto Melo, presidente do Corinthians. O COAF está atrás. Tudo isso vai sendo colocado no inquérito que foi aberto. O Augusto já está indiciado, né, no inquérito da Vaidbet, mas o inquérito foi reaberto a pedido da defesa do Augusto Melo. E aí, todas essas situações vão sendo colocadas no inquérito do Augusto Melo. Achei que era notícia nova, mas não era. No inquérito do Augusto Melo, e vão complicando a vida dele em relação ao processo criminal. O Augusto falou para mim ontem, eu estive no SBT junto com ele, e ele falou para mim que ele fez uma pesquisa e ele tem 70% dos associados do Corinthians a favor da volta dele. Se isso for verdade, ele volta a ser presidente no dia 9 de agosto, na Assembleia Geral de Sócios. Eu, pessoalmente, falei isso para ele, não acredito. E eu falei isso para ele, tá? Antes que fale, na cara dele você não fala. Falei, Augusto, eu não acho que você tem 70% do apoio dos sócios. Pode até ter 50-50, porque muitos sócios realmente estão ainda a favor do retorno do Augusto Melo, mas muitos mudaram de lado.
Então vai ser bem parelho ali essa votação do dia 9 de agosto. Fechou, pessoal? Um abraço a todos e o Papo Reto com a Fiel volta amanhã, sempre às 6 da tarde. Amanhã ao vivo, hein? 6 da tarde aqui no canal Time do Povo. Tchau, pessoal.